Vamos lá então, vamos falar do Corinthians. O Vinícius Batista hoje, na folga do João Paulo Capelanes, vai trazer as informações do timão aqui pra todo mundo. E aí, Vini, boa tarde. Boa tarde, Capriotti, Neto, abraço pra vocês, também pro Capelanes que tá de folga, pra todo mundo ligado aqui no Donos da Bola da Rádio Bandeirantes. Um abraço, né, Netão, também. Manda um abraço pra todo mundo que tá de folga na Band. Tem 3 mil pessoas de folga na Band, já mandar um abraço pra todo mundo? É bom também, né? Um abracinho pra todo mundo. Vamos lá, então. Tá almoçando agora. Com certeza. Não atrapalhem o almoço e ouvindo de João Paulo os Donos Capelanes. da Bola, é claro, né, Capriotti? Claro. Falar um pouquinho do Corinthians, como vocês adiantaram, o presidente, ou melhor, o presidente licenciado do Corinthians, André Sanches, ele ficou muito revoltado com a arbitragem de ontem na Neoquímica Arena nesse empate por 0-0, justamente por conta de alguns lances capitais do jogo, como o Neto falou mais cedo, principalmente a expulsão do Darlan, que ele havia recebido um cartão amarelo, deu uma pegada no Otero e não foi expulso pelo árbitro Caio Max Augusto Mas Vieira, o Cantilho também tinha que ser expulso. E depois ele expulsou o Cantillo numa jogada meio que parecida, mas né? Antes o Cantilho tinha que ser expulso. O Cantilho não foi expulso. O Cantillo ele foi expulso depois. Isso, por quê? Porque ele tinha o cartão amarelo e depois fez a jogada, ele foi depois, mas numa jogada que o Vanderlei pegou a bola, saiu rápido no contra-ataque, ele te merecia o segundo amarelo, ele não tomou. Não tomou. Entendeu? O grande erro pra mim do árbitro, desculpa Batistinha, é o seguinte, foi o lance da expulsão do Otero, que foi falta pro Corinthians antes. E que o VAR tinha que ter tido esse entendimento. E que não teve. Sim. Mas do restante, a arbitragem não teve relação nenhuma com absolutamente nada. O Marlon, por exemplo, ele mereceu ser expulso, porque o árbitro deu amarelo, como todo mundo daria. Aí ele vai lá, olha a canela do Mateuzinho, ele vê que tá aberta, aí foi a mesma coisa do Jailson. Sim. Porque o Corinthians, a gente é gozado, né? Quando o Jailson foi expulso, Corinthians e Palmeiras, todo mundo criticou o árbitro. Né? Quem não é corintiano. Foi isso, porque é só porque é o Corinthians, não sei o que. Foi a mesma coisa que aconteceu ontem. Sim. Então tem que ser igual pra tudo. Mas não tem regra, né? Não tem critério, né? O Cantillo, na verdade, levou cartão amarelo na falta do Mateuzinho, ele não foi expulso, ele tomou o terceiro amarelo e ele está suspenso por isso. Quem foi expulso foi o Otero e também o Marlon, como você falou, né? Foi o Cantillo. Exatamente. O Marlon e o Otero, esses foram os jogadores expulsos. O Cantillo foi suspenso pelo terceiro cartão amarelo que ele levou no começo do jogo, né? Que é absurdo, né? Exato, uma falta que ele dá ali em cima do Matheus Henrique, depois até o Darlan faz a mesma coisa, e aí o André Sanches reclamou bastante nas redes sociais. Ele chegou a afirmar que vai entrar na CBF hoje mesmo com um ofício solicitando a ausência do Caio Max nas partidas em que o Corinthians realizar pelo Campeonato Brasileiro. Segundo o Andrés, um árbitro completamente despreparado e que ao longo da partida contra o Grêmio cometeu uma quantidade inadmissível de erros. Essas foram as palavras do presidente licenciado André Sanches, que hoje atua no Corinthians como uma espécie de diretor de futebol. Lembrando só, Netão, que o Caio Max, ele apitou um jogo contra o Corinthians, na verdade, melhor dizendo, na partida contra o Vasco da Gama em São Januário. O Corinthians venceu aquele jogo por 2-1 e ele não deu um pênalti em cima do Mantuan. O torcedor do Corinthians estava lembrando desse caso. Foi pênalti. Verdade. Foi pênalti e o Caio Max acabou... Foi o primeiro gol do Mantuan. Exato. Com a camisa do Corinthians. Exatamente. E depois o Corinthians liberou ele pra ficar no sub-20 e o moleque machucou o joelho. Que por sinal ele já tinha operado umas 2, 3 vezes, que o departamento médico do Corinthians tinha que explicar isso, né? Porque eu não sabia que esse moleque tinha operado o joelho 2, 3 vezes. Vocês sabiam? Não. Mantuan? Não. 20 anos. Operou já 3 vezes o joelho. Não sabia disso. Pois é, né? E naquele jogo o Corinthians estava ganhando por 1-0, teve aquela jogada do pênalti do Mantuan não dado pelo árbitro da partida, o Caio Max Augusto Vieira. Bem, Capriotti, polêmica... Batistinha, deixa eu falar uma coisa pra você. Você tem que usar o fone. Usa o fone pra você escutar a gente falar. Aprendi isso com o Capriotti. Deixa eu falar uma coisa pra você. Se tem 2 times que não podem reclamar de arbitragem, quem é? Bom, historicamente é Corinthians e Flamengo, né? Cara. Historicamente é Corinthians e Flamengo que tem essa história de que são eternamente beneficiados, né? Eu acho que ontem o Corinthians, o Darlan ali tinha que ter sido expulso. Talvez tomar o segundo amarelo. Tomar o segundo amarelo e expulso. Segundo amarelo, expulso. Então, mas ali seria a primeira expulsão do Darlan. Talvez a história do jogo tivesse sido completamente outra, tudo diferente. Não teria tido mais expulsões. Pra mim o VAR tinha que entrar no lance do Otero. Pum, o começo da jogada foi falta, e tanto é que o Cantilho vai lá e aponta pro árbitro. Foi um prejuízo. Agora, o que o árbitro interferiu? Na expulsão do Mar tá certo, que ele deu amarelo, já errou.
Se a gente for pensar, né? Aí ele foi lá e olhou. Na expulsão do Otero, beleza, tá. Mas também podia expulsar o Darlan, como podia expulsar o Cantilho também. Agora, desculpa, o árbitro não interferiu em nada, não. E aí, fechando então, Batistinha. Quem interferiu de uma forma positiva na partida, Capriotti, segundo o técnico Wagner Mancini, foi o Luan. E a gente vai ouvir agora um trechinho do que o Mancini falou do Luan, camisa número 7 do Corinthians, eleito aí pelo Wagner Mancini e também pelos torcedores como um dos grandes nomes dessa partida no empate entre 0-0 Corinthians e Grêmio. Eu acho que o Luan, ele tá melhorando e melhorando bem. Não só no aspecto técnico. Hoje ele fez um jogo muito interessante. Ele conseguiu ser aquele jogador que todos nós vimos nos melhores momentos dele, né, arrastando, chegando bem à frente, finalizando, tentando se entregar. Mas é óbvio que este é um processo que não é do dia para a noite. Tenhamos calma, paciência, porque é um processo um pouco demorado, né? Aí o Wagner Mancini falando sobre o Luan, Capriotti. Para fechar rapidinho, o próximo compromisso do Corinthians já nesta quarta-feira. Corinthians vai até Curitiba. Que era domingo, né? Era domingo, foi era sábado por causa da eleição, né? Mas para brigar com a Globo, para brigar com o SBT, né? Isso. Da Libertadores, passa o jogo do Corinthians. Curitiba. Semana que vem também. Semana que vem também, mas exatamente. É o Fortaleza. É o Fortaleza. Não é isso? E nessa quarta-feira o Corinthians enfrenta o Coritiba no Couto Pereira às 9h30 da noite, com já desfalques confirmados Marlon, Otero e Cantillo. Como você falou anteriormente, Netão, Vital e Jô com Covid-19 serão reavaliados, porque eles testaram positivo no dia 13, o Corinthians anunciou que eles estavam com Covid-19 no dia 13, hoje é dia 23, então já temos aí os 10 dias de quarentena. Não, 14. Não, os dias de quarentena para transmissão do vírus. Mas tem que ficar 14 dias. Pelo protocolo da CBF, eles conseguem já jogar os 10 dias obrigatórios 10 dias sem a transmissão do vírus, perfeito. E aí eles serão reavaliados. Caso estejam assintomáticos e com condições de jogo, eles estarão disponíveis para o técnico Wagner. Mas se fizer o teste e der positivo, vai? Caso não transmita, mas não esteja mais na fase transmissiva do vírus, eles podem entrar pelo protocolo da CBF, né, então? Porque o que acontece, né? A gente já falou sobre isso aqui, né? Que é o seguinte, Netão. Você pode. Tem gente que testa positivo mas mais do que 14 dias. Certo. 2, 3 semanas depois testa. Porque o teste ele é muito sensível, ele capta qualquer fragmento do vírus morto no seu organismo, né? Então o que não pode é você estar com um sintoma. Você não pode estar com febre, estar com dor de garganta, E quem prova isso? Aí você tem que, né? Você tem que ter o bom senso, né? A pessoa tem que ter o bom senso e falar, não, eu não vou. Eu não vou porque eu tô com dor de garganta, eu tô só uma dúvida só que eu né? levantei, porque ninguém sabe nada disso. Aconteceu alguns casos parecidos com o Alex Telles, por exemplo, na seleção brasileira, também com o Cristiano Ronaldo, dele continuar testando positivo, mesmo testando em algumas vezes até negativo. O Alex Telles foi assim, ele testou negativo em algumas vezes e em um exame acabou detectando a presença do vírus. Enfim, Capriotti, pra fechar, Pra fechar mesmo. Corinthians pra fechar. Já falou umas 3 vezes. Você já falou 3 vezes pra fechar. Vamos lá, Vini. Vamos fechar então. Próximo jogo do Corinthians, quarta-feira, 9h30 contra o Coritiba. Capri. Boa, é isso aí. Fechou mesmo? Netão, é o seguinte,